Oi, oi, boa noite. Fiz uma bobagem e apertei o botão errado aqui, mas já voltei. Então, finalmente a cria dormiu, estou sozinha com ele, por isso estou assim um tanto descabelada hoje. Mas o importante é que eu tô aqui e eu acho que a gente pode conversar um pouco hoje, um pouco mais, sobre a história do Barba Azul. De fato, sim, eu acho que eu falei bastante na semana passada e não tenho tantas coisas a acrescentar a respeito da história em si. Mas essa semana passada a gente teve um encontro presencial onde falamos sobre a história do Barba Azul e foi muito legal, foi muito bonito, foi muito rico, foi emocionante e me deixou pensando sobre algumas coisas, alguns pontos que eu acho que são muito importantes e muito legais da gente refletir. E aí isso vai ser ampliado não só para essa história do Barba Azul, mas para todas as histórias e todas as maneiras como a gente se conecta com as histórias. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Eu mudei o ângulo da minha sala aqui. E aí não sei se isso já é alguma coisa que é relevante para ser dita, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu normalmente falava virada pro lado de lá. Assim. E aí vocês ficavam vendo ali aquele fundinho onde tem o desenho na parede. Aí eu transferi aquela escrivaninha pra lá e coloquei o meu planner ali naquela mesa pra ele ter um lugarzinho especial. Aí ali atrás, onde tem aqueles post-its todos, aquilo ali é a construção da travessia, quando eu criei a travessia e cada post-it é um e-mail. São as 4 semanas e cada uma é um lembrete sobre o conteúdo que tem em cada um dos e-mails. Aí quando você vira pra cá, tem esses meus painéis ali em cima que eu fiz sobre mim, coisas importantes que eu quero sempre me lembrar e tal. E aqui nesse cantinho, ó, tem a obra junguiana e algumas coisas. Aí vou dar virada pro outro lado. Ali tem um quadro feito de papel contact. E a nova ideia, o caminho que eu vou seguir agora com o meu trabalho. Eu coloquei aquelas frases ali só pra eu não me esquecer que esse vai ser o novo rumo que eu vou dar pras coisas daqui pra frente. Então, ah, sim, e a mesa aqui, né, que vocês não viram. Então, a mesa, eu fiz uma mesa nova e aí aqui é o negocinho onde eu coloco o tablet, o computador e uma bagunça que ainda tá ali que eu ainda vou arrumar. Então, agora a gente fica aqui nesse ângulo aqui, é uma mandalinha, a primeira mandala que eu fiz da série de mandalas. Pois muito bem, então vamos lá. Deixa eu plugar aqui de novo isso, porque para não correr o risco de ficar sem bateria. Então vamos lá, assim, por que eu acho super importante retomar e nunca esquecer quando a gente está falando sobre as histórias de uma maneira geral e sobre a história do Barba Azul especificamente, porque a história do Barba Azul ela nos toca de uma forma muito profunda, mas ao mesmo tempo a gente se aproxima dessa história de maneiras muito distintas. Então, uma forma muito, talvez a forma mais fácil, mais literal de se aproximar da história do Barba Azul é identificando dentro da história aspectos que falam de nossos relacionamentos concretos, né? Especialmente se a gente viveu, vive ou em algum momento da vida presenciou um relacionamento abusivo. Então, automaticamente, a gente identifica
pessoa com quem a gente se relaciona, o Baba Azul. E aí, essa é uma maneira de se aproximar da história. Nós usamos a história como uma metáfora da nossa vivência no mundo real, no mundo concreto. Essa forma, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque talvez seja essa a grande chave de sair dessa história, né? De conseguir reconhecer o que acontece ao nosso redor, ter coragem de olhar para isso e dar os passos para poder se distanciar dessa história que a gente vive, que então é um relacionamento abusivo. Eu acho muito difícil a gente encontrar alguma mulher que não tenha em algum momento da vida, nem que tenha sido por um período vivido um relacionamento abusivo. Eu acho muito difícil. Não é porque todos os homens são terríveis e nenhum homem presta, não é por isso, não. É porque nós vivemos imersas dentro de uma cultura que é essa cultura machista, que é essa cultura patriarcal, que é uma cultura mesmo das relações sendo feitas a partir de uma relação de poder. O poder que acaba unindo as pessoas muito mais do que o amor. A gente acha que é o amor, mas em muitos momentos não é. É o controle, uma série de outras coisas que fazem as pessoas se aproximarem e ficarem juntas. Então, a história do Baba Azul, ela tem essa força de fazer saltar aos nossos olhos essas situações que a gente vive e, de alguma maneira, nos dar um caminho para poder sair dessas relações. Embora eu particularmente ache que é bastante difícil olhar para isso e reconhecer isso. Então, talvez em alguns momentos, se você está vivendo uma relação assim, você não consegue nem ler a história. É difícil. Talvez precise de um tempo, talvez seja necessário que alguns anos se passem, talvez você olhe para essa história depois que tudo isso já foi vivido e aí você consiga olhar para trás e ressignificar. E isso é uma forma muito importante e muito válida de se aproximar da história. Existe uma outra forma de se aproximar da história, que é uma forma mais, vamos dizer assim, mais coletiva. É a gente olhar para a história e pensar e perceber que a nossa cultura é a cultura do Baba Azul. É a cultura onde a gente vive sonhando em ser cuidada, porque, né, nós acabamos sendo levadas a acreditar que vivemos, enfim, somos o sexo frágil. Tudo bem que isso daí é uma coisa que está sendo desconstruída ao longo desses anos todos, e eu acho que desde o tempo em que eu comecei a trabalhar para cá, eu vejo esse movimento do despertar da mulher, que não é o despertar feminino, veja bem, são coisas diferentes. O despertar feminino é uma coisa completamente diferente do que é o despertar da mulher. Então eu vejo as mulheres despertando para esse lugar em que elas ocupam no mundo, na sociedade, na cultura. E eu vejo ao longo desses 20 anos de trabalho e aí dos meus 40 anos de vida também, uma mudança muito grande nesse posicionamento que a mulher tem tido e tem tomado. Então, assim, eu vejo que a história do Baba Azul, ela também serve para essa função, para ela presta esse papel de nos mostrar que para a gente se desenvolver, para a gente crescer, para a gente ser dona da nossa própria vida,
a gente tem que sair desse lugar do conforto, porque na história do Barba Azul é um pouco isso que acontece. Então, a mulher mais jovem, ingênua, se deixa convencer pelo Barba Azul de que ela pode se casar com ele e que tudo bem. E ela vive uma vida muito boa quando ela casa com ele, na verdade. Se você prestar atenção nas minúcias, né, da história, então assim, ela vive num castelo, ela vive tendo todos os desejos dela atendidos, ela vive dentro de um ambiente onde nada falta. Ela tem não sei quantos vestidos e tem os criados e tem, enfim, todas aquelas coisas. Então, esse motivo, né, essa característica dessa história se repete em muitas outras histórias. Porque aí a gente pode falar, assim, a história da Bela e a Fera, a história de Eros e Psique, e uma série de outras histórias traz isso, assim, de você vive muito bem num ambiente fantástico, lindo, maravilhoso, mas esse ambiente fantástico, lindo, maravilhoso, na verdade não é um ambiente onde você não é livre. A sua liberdade, ela tem um limite. No caso da história do Barba Azul, o limite é você entrar dentro desse quarto onde são reveladas as suas partes que você perdeu pelo caminho. Porque é isso que acontece na história do Barba Azul. Na hora que, naquela brincadeira de vamos abrir todas as portas, vamos encontrar aí o que está por trás de cada uma dessas portas, a porta proibida é a porta das nossas partes que nós perdemos pelo caminho ao longo da nossa vida, das nossas experiências, de todas as coisas que a gente viveu e experimentou e que a gente deixou para lá sem dar a devida atenção. São partes que continuam ainda sangrando como os ossos e como a chave fica sangrando depois. Por que essas partes são as nossas partes perdidas? Porque lembra na história da La Loba, que ela está coletando os ossos? Existe uma diferença muito grande entre La Loba e a história do Barba Azul, porque na história de La Loba, ela vai em busca desses ossos. Na história do Barba Azul, a mulher, ela não sai em busca dos ossos. Ela se depara com ossadas inteiras que ainda estão sangrando. Então, qual que é a diferença de uma história para outra? A diferença é que, no momento em que a gente se coloca em busca, a gente está conscientemente indo atrás das nossas partes que nos fazem falta e que a gente quer recuperar e retomar, por mais que não seja fácil recuperar e retomar essas partes da nossa história, da nossa vida, ou aquilo que sobrou de nós, das experiências que a gente viveu. Na história do Barba Azul, ao invés da gente tomar essa atitude proativa de buscar aquilo que nos falta, essas coisas que nos faltam, que a gente deixou pelo caminho, que são frutos das experiências que nós vivemos, tendo sido experiências positivas ou negativas, mas são experiências que nos constituem e que nos formam enquanto pessoa, essas coisas elas nos são reveladas de uma vez só. E aí a gente tem aquele choque de e agora eu vou ter que lidar com tudo isso e com todas essas partes. Mas se a gente for fazer continuar essa correlação entre La Loba e os ossos do Barba Azul, o que a gente precisa fazer beleza, tem um lugar aí onde tem corpos e os ossos estão lá e eles ainda estão sangrando, mas a gente pode entrar nessa sala e aí a gente pode remontar todos esses pedaços que estão aí e depois a gente pode cantar como a gente cantou lá com La Loba, para esses ossos tomarem forma, para eles voltarem a ter vida novamente. O que a história do Barba Azul nos traz, e aí ela fala isso do princípio da iniciação, é a necessidade da gente fazer as pazes com esse masculino que é interno, que é nosso, e que está sendo um vilão
na nossa vida. Então, há uma parte do nosso psiquismo que atrapalha o nosso desenvolvimento. E essa parte é uma parte masculina, por isso é o Barba Azul. Senão seria a figura de uma mulher. Mas é a figura do Barba Azul. E na história, o Barba Azul, ele é morto por uma outra parte nossa, que é do masculino também, que vem em nossa salvação, que vem nos trazer a redenção. Então mata o Barba Azul e aí vem esses outros que são os irmãos. Então isso também é uma parte super importante. Aí eu já misturei, né, essas duas formas outras de ver a história. Então eu vou falar de 3 formas de ver a história, tá? A primeira forma eu já falei, que é essa forma muito literal de olhar a história como sendo uma metáfora para as nossas vivências em relacionamentos abusivos. A segunda forma de se aproximar da história é de entender a história como uma forma de explicar essa cultura, não de explicar, mas da gente se apropriar de uma cultura e compreender que a gente vive dentro de uma cultura em que é muito difícil não ter experiências machistas, experiências de opressão, experiências onde as nossas partes que a gente deveria cuidar, que a gente deveria resgatar, que a gente deveria ir buscar, a gente não consegue buscar, porque elas foram trancadas dentro de um quarto escuro, uma masmorra talvez. Então essa é a segunda forma. E a terceira forma, que aí é uma forma mais psicológica, vamos assim dizer, no sentido de que a gente olhar a história como todas as partes dessa história estão dentro de mim e são partes minhas que eu preciso cuidar e aceitar e fazer as pazes. Aí então eu vou conseguir olhar para o Barba Azul não como meu inimigo, mas um Barba Azul como aquele que me oferece a oportunidade ou abre o caminho, me dá a dica, inclusive, eu falei sobre isso na semana passada, né? Ele, na hora que entrega lá todas as chaves, ele dá a dica, ele fala, olha, essa aqui você não pode mexer, vamos combinar, né? Essa aqui não pode mexer, é quase como dizer, tá vendo esse bolo de chave todos aqui? Só tem uma chave que eu quero que você mexa, que é essa aqui. Então você, por favor, pega essa aqui e vai lá abrir a porta. Então essa é a forma, para mim, pessoalmente, que mais me interessa, porque me interessa muito mais olhar para mim mesma e me desenvolver. Mas todas as outras formas, elas são importantíssimas e talvez a forma que mais me interessa, ela nem possa acontecer se eu não tiver consciência das outras 2 formas de se relacionar com a história. Vocês estão me entendendo? Aqui pra mim aparece como se tivessem 2 pessoas me vendo aqui ao vivo e eu não sei se isso é real ou não. Então, se vocês estiverem me vendo, me deem um alô. Digam aí. Se inclusive se a transmissão tá boa e o áudio e tudo mais. Me avisem aí. Eu vou tentar abrir aqui na outra página. Ó, tem uma curtidinha ali, então significa que tem alguma... Pode ser que esteja funcionando, né? Então... No fundo, isso são... É isso que eu queria falar hoje. Não tem muito mais do que eu gostaria de falar hoje, não. Porque... eu acho que essa é talvez a grande lição que a gente possa ter em relação à história do Barba Azul e depois sobre todas as histórias. Porque a gente se transforma na medida em que a gente consegue fazer consciência daquilo que nos toca, daquilo que nos afeta.
Por isso que são afetos, né? Então, assim, nossos afetos não é só, é porque a gente ama, eu sinto um afeto e tal. Não. Afeto é aquilo que nos afeta. Então, afetou, você pode ter sentido raiva. Afetou, você pode ter ficado triste. Afetou, você pode ter... Você pode ter surtado, porque, né? Surtado não no sentido de você ter um surto psicótico, mas assim, de você ter tido um rompante, e aí é uma coisa que tirou você um pouco do chão. Então, isso daí são os afetos. Em outras palavras, são os nossos complexos que são acionados e aí a gente tem esses rompantes de emoção. Esses rompantes de emoção, eles têm uma finalidade. A finalidade desses rompantes é que nós possamos entender o que é que está mexendo com a gente. Não porque isso vai parar de mexer, não porque assim eu vou deixar de me emocionar, eu vou deixar de me afetar, mas porque eu vou poder escolher de que modo eu vou atuar diante daquela situação. Então, em vez de ser apenas uma pessoa reativa, afetou, eu reajo, afetou, eu reajo, afetou, eu reajo, e aí depois eu reajo e depois eu faço assim, eu nem não sei por que eu fiz isso, não era eu. Ao contrário disso, na hora que a gente começa a fazer consciência, a se desenvolver, a ter mais autonomia diante daquilo que nos afeta, a gente pode parar e dizer, cara, bateu fundo de novo, mas eu não preciso reagir, eu posso atuar em cima disso de uma maneira diferente. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Vocês querem compartilhar comigo alguma coisa? Querem escrever uma pergunta? Porque senão, na verdade, eu acho que eu nem vou me adiantar, assim, esticar muito esse papo hoje, não. Vou deixar até meio que por aqui. Talvez falar um pouquinho sobre como a gente desarma o predador, né? E falar um pouquinho mais sobre os sonhos. Fala aí pra mim, o que é que vocês acham? Mais pro finalzinho do capítulo, mais precisamente aqui na página 87, a Clarissa, ela começa a falar de que maneiras nós desarmamos esse predador, de que maneiras a gente consegue passar a ser mais proativa diante, né, das coisas que nos afetam. E aí eu vou ler aqui o que ela fala, porque eu acho legal a gente poder comentar em cima disso, né? Então ela fala aqui na página 87, desarmamos o predador ao enfrentar suas investidas com a proteção das nossas próprias verdades. Mas é isso, né? Então, assim, conhecer a nossa própria verdade é muito importante, porque às vezes a gente duvida da nossa verdade na hora que a gente está diante do predador. Então, ela fala aqui, o predador diz, você nunca termina nada que começa. Aí você devolve dizendo, termino sim, termino muitas coisas. E aí você pode fazer uma lista das coisas que você concluiu na sua vida. Então, enfraquecemos os ataques do predador, levando a sério o que for verdade no que ele disser. Ou seja, existe uma verdade no que o predador fala, mas essa verdade, ela é necessária para que a gente baixe a bola e reconheça, eu preciso reconhecer aqui onde estão os meus limites e como que eu vou lidar com esses limites que eu tenho. E ao mesmo tempo, a gente tem que ignorar as partes que não são verdades e que ele está usando apenas para nos desestabilizar. Eu acho que é bem isso que o predador faz, né? É uma tentativa de nos desestabilizar. Porque a gente põe muito poder na mão do outro. E aí esse outro, tanto é o outro externo, quanto é o nosso outro interno. Que se a gente fosse
freudiana seria o nosso superego, né? Que está sempre julgando e... enfim. Então, a gente desarma o predador, e aí são as minhas palavras, de Duda Dori, com amor próprio, com autoestima, com a nossa capacidade de reconhecer os nossos limites, com um trabalho incessante de se perguntar onde eu estou mesmo, onde é que eu estou pisando e de que maneira eu quero me colocar no mundo e aí seguindo isso, né? Na hora que você encontra essa resposta, você segue isso. Aí a última parte do capítulo, que é uma parte até bem longa, ela fala sobre o homem sinistro nos sonhos das mulheres. E aí eu pensei nessa parte, né, o resumo para os motivos que ela dá, a autora, pelo qual a gente tem esses sonhos com predadores, né? Porque ela vai falando aqui, um pedação do capítulo, ela fala qual é o sonho mais comum e quais são os seus significados. E aí ela aponta 6 motivos pelo qual a gente acaba tendo sonhos com o predador. Sonhos com o predador, traduzindo, é nada mais nada menos do que um sonho com um ânimos, mas não é um ânimos que está sendo estruturante. Ele é um ânimos que está sendo, ao contrário, prejudicial ao nosso desenvolvimento. É uma parte, a nossa parte masculina, a parte... Por que masculina? Não é porque tem a ver com o homem, mas porque o masculino tem qualidades e características que são necessárias para o desenvolvimento da mulher, importantíssimas para o desenvolvimento da mulher. Os principais mitos que falam sobre o desenvolvimento da mulher vão trazer aspectos do masculino que nós precisamos desenvolver. O único mito que fala da jornada heróica da mulher, uma jornada completa, que é o mito de Eros e Psique, as 4 tarefas que Psique tem que cumprir são 4 tarefas extremamente masculinas. Eu vou falar sobre isso um outro dia, uma outra hora, quando a gente tiver terminado aí. É uma Mulheres que Correm com Lobos, que eu adoro essa história, ela está me rondando e eu estou doida para falar sobre ela. Mas, voltando aqui. Então, o resumo para os motivos da gente sonhar com o predador é: primeiro, a gente tem uma atitude cruel para conosco mesmo. Então, quando a gente saiu de casa e aí bateu a porta com a chave dentro, por exemplo. E aí, ao invés da gente tratar isso como, poxa, que bosta, bati a porta com a chave dentro, e agora eu vou ter que precisar chamar um chaveiro e tal, aí a gente acaba tendo um dia de, ai meu Deus, eu sou uma pessoa terrível, como eu sou... E aí a gente coloca aí todos os adjetivos possíveis para, né, dizer o quanto que nós somos pessoas terríveis. Então, nós somos extremamente cruéis conosco, porque a gente fez uma coisa que às vezes até o vento faz, né? De bater a porta e a gente ficar com a chave dentro de casa. Então, uma forma da gente se dar conta do quanto a gente está sendo cruel pode se revelar através de um sonho com o predador. Tá claro até aqui? Vão me dizendo aí se esses exemplos vão ajudar no processo. Outra, quando a gente está, o segundo motivo, quando a gente está começando a despertar, quando a nossa consciência está começando a despertar. Por que a gente sonha, então, com o predador, quando a gente está com a consciência começando a despertar? Porque é uma forma do nosso inconsciente permitir que esses conteúdos que estão lá submersos no nosso inconsciente comecem a subir. Então, na hora que a gente está começando a despertar, a gente começa a sonhar para poder falar, pera, o que esse sonho está falando? O que eu preciso aprender com esse sonho? O que
o que é que meu inconsciente está querendo me comunicar e eu não estou conseguindo perceber. Nessas horas, como a gente está com esse despertar acontecendo, assim, é uma forma riquíssima, assim, um momento riquíssimo de levar esses sonhos para a terapia, para uma análise, porque daí os analistas têm uma capacidade incrível de traduzir os sonhos e nos possibilitar. É como se a nossa caixa de ferramentas, que antes só tinha um martelo, começasse a ter mais ferramentas. Aí a gente começa a ter alicate, aí já daqui a pouco começa a ter umas daquelas chaves de rosca e não sei o que. E aí quando a gente menos espera, a gente tem até uma furadeira, parafusadeira e tal, porque é isso que é o processo terapêutico desse despertar da consciência, né? A gente conseguir ter mais ferramentas à nossa disposição. Aí a terceira situação é um anúncio, é quando os sonhos vêm para nos revelar uma descoberta de uma certa situação. Então, por exemplo, se você vive num relacionamento em que você acha que seu relacionamento é ótimo, é lindo, maravilhoso, mas quem está de fora percebe que não tem tantas coisas tão lindas assim quanto você percebe, quanto você imagina. Sonhar com a história do Barba Azul pode ser uma forma de começar a revelar que esse relacionamento pode estar sendo mais doloroso do que positivo e você não estava tendo consciência disso ainda. A mesma coisa é com essa situação externa intolerável. Vamos imaginar que você está vivendo, sei lá, você trabalha num lugar e aí sua chefe, eu vou falar uma mulher porque não é só um homem não, tá? E aí você tem uma chefe que ela está sendo muito cruel com você, e aí você está vivendo uma situação muito desgastante nesse ambiente de trabalho, ou com colegas de trabalho que também podem estar sendo não muito bacanas, enfim. Aí os sonhos do Barba Azul também podem, do Barba Azul não, do predador, né? Também podem acontecer, porque essa situação externa, ela vai ter uma reverberação aí no inconsciente. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Eu já falei 4, né? Situações, agora a quinta. A quinta é quando a gente está inerte, a gente está no mundo, mas está meio que numa zona de conforto, tá sem conseguir sair muito do lugar, porque talvez isso mesmo, né? Ficou um pouco inerte na vida, na situação, no momento, ou no trabalho, ou no relacionamento, ou enfim, em qualquer situação que você esteja vivendo. Você está querendo mudar de profissão, por exemplo, e aí travou em algum ponto dessa mudança de carreira. Aí você pode ter esses sonhos para poder chacoalhar você um pouco e tirar você dessa inércia. E aí o sexto motivo pelo qual você tem esses sonhos, que todos esses motivos são a Clarissa que listou, certo? Os exemplos eu que estou dando aqui agora da minha cabeça. Mas os 6 motivos estão listados aqui nessa partezinha do capítulo. É quando o nosso fogo criativo ficou abafado. Ou, por exemplo, a gente ficou muito tomada pelo dia a dia mesmo, acordar, levar o filho para a escola, voltar e fazer comida. E aí isso entrou numa rotina onde você não está conseguindo tempo para si, ou para você ler um livro, ou para você fazer uma arte, ou para sentir prazer mesmo com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. O seu fogo criativo aí ficou um pouco abafado e os sonhos com o predador pode ser uma forma do seu inconsciente estar lhe cutucando e dizendo: pera, escuta aí que tem alguma coisa que você não está conseguindo ouvir, que você está precisando. Certo? Então esses daí são os 6 motivos que a Clarissa lista para os sonhos com
o predador. Aí ela fala, ela dá essa generalizada, né? E esses sonhos, embora eles possam ser muito comuns, e é isso sou eu que estou falando, embora sejam muito comuns, embora eles possam ser generalizados, embora a gente veja muitas mulheres que têm esses sonhos, eu, particularmente, não sou muito fã da gente generalizar as coisas, não. Eu acho que cada caso é um caso e que cada pessoa vai experimentar manifestações do inconsciente de uma forma muito peculiar, porque, né, embora exista o inconsciente coletivo, ele se manifesta na nossa vida através do filtro da nossa personalidade, da nossa existência, da nossa forma de ser, de estar e de ver o mundo. Então é muito importante ter esse cuidado na hora de generalizar os sonhos. Às vezes a gente pode ter um sonho pesadelo e esse sonho pesadelo nem tem a ver com Baba Azul, nem tem a ver com predador. Está relacionado com outros aspectos da nossa vida. E generalizar pode ser extremamente aprisionante também. Então isso é importante de ser dito e da gente considerar. E aí também nessa partezinha do capítulo, já no finalzinho, ela começa a falar sobre a cura, sobre como é que a gente se fortalece diante dessa relação, desse masculino, que muitas vezes é um masculino ferido, porque é quase impossível a gente estar vivendo nesse mundo que a gente vive hoje e a gente não ter uma situação problemática com o masculino. A gente fica muito falando porque é o feminino, porque desenvolveu o feminino, mas gente, olha, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Muitas vezes o que as mulheres mais precisam é fazer as pazes com o masculino. E essas pazes, ela não tem nada a ver com relacionamento com nossos parceiros, não. Ela tem a ver com nós nos relacionarmos com o nosso masculino interno. Como é que a gente lida com os nossos aspectos que são fruto dessa cultura onde a gente vive. Aí eu vou fazer um parêntese, eu acho, para dar uma indicação aqui. Tem um filme que tá no Netflix, eu acho que ainda está no Netflix, eu espero que esteja, porque é muito incrível, que chama The Mask We Live In. Eu acho que ainda tá. Depois eu vou postar aqui o link pra ele. Esse filme, ele fala, é um documentário que mostra como nós estamos criando os meninos. De que maneira a gente está criando esses homens. E o quanto tem sido opressor para os homens viver neste mundo, né? E estar nesse mundo aí. Tô procurando aqui. Já mostro. É no singular mesmo. Acho que não tem mais no Netflix, talvez já tenha saído. Mas enfim, se vocês tiverem a oportunidade de procurar e assistir, acho que vale a pena, inclusive, um encontro aqui do clube pra gente falar só sobre isso. Eu vou postar aqui, depois eu posto lá no clube também pra gente falar um pouco sobre isso. E não olhe só pro filme pensando no que a gente tem feito com os meninos. Pare e pense o que você tem feito com o seu masculino interior também. Acho que é bem bacana pensar sobre isso. Aí uma das coisas que ela fala que é o mais importante é a curiosidade. E olha que coisa curiosa.
o Barba Azul, ele desperta exatamente a curiosidade da menina. Então ele, que é supostamente esse predador, ele vai lá e ele cutuca aquele aspecto que a autora Clarissa fala que é o mais importante para a gente conseguir ficar em dias com o nosso predador interno, que é ser curiosa. Eu tô tentando achar aqui a parte do livro que ela fala isso. Ela não fala isso que eu falei, não, porque isso que eu falei que só eu mesmo tô pensando a respeito, né? Então, vamos lá, a cura, tanto para a mulher ingênua quanto para que teve os instintos fragilizados, é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior. Faça perguntas, seja curiosa. Veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo e então haja com base no que sabe ser verdade. Sarinha, a gente tem que ser muito curiosa mesmo. Fazer perguntas, sempre fazer perguntas. A gente tem que estar o tempo inteiro se fazendo perguntas, mas pelo amor de Deus, não, a pergunta não pode ser por quê. Se a gente sair pelo mundo perguntando, meu Deus, por que isso, por que aquilo, por quê, a gente corre o risco de cair num lugar que não é muito... que não nos move pessoalmente, né? Então, assim, beleza, você quer saber por que a luz acende, que nem a música de Raul Seixas, né? Porque a luz acende, porque o avião pode voar. A gente pode ter curiosidade de saber o porquê que as coisas funcionam no mundo. Mas, quando a gente está falando dos nossos acontecimentos, das coisas que acontecem na nossa vida, poxa, por que eu perdi o avião? Por que eu bati a porta e esqueci a chave dentro? Né? Então, quando a gente se pergunta isso, nesse nível, a gente automaticamente está colocando a culpa. Por quê? Porque você é uma burra, porque você é um idiota, porque você saiu atrasada, porque você estava esbaforida, porque você não esqueceu de olhar na sua bolsa se você estava com a chave na mão ou não. Mas, se diante dessas experiências a gente consegue formular uma outra pergunta, que é: pra quê? Pra que eu bati a porta com a chave dentro? Tem uma lição que eu posso aprender com isso. É claro que eu não tô aqui querendo dizer que, ai meu Deus, todas as coisas que aconteceram na nossa vida são uma lição. Não, você vai sair ali, vai dar uma topada na pedra e aquilo ali é só uma topada na pedra mesmo. Não tem nenhuma lição para ser tirada disso. Mas, em geral, todas as coisas que permeiam a nossa vida e nos tocam e nos afetam e de alguma maneira faz com que a gente tenha os nossos sentimentos remexidos, ali tem algum pra quê. Então, vamos ser sempre muito curiosas e tentar encontrar esses paraquês da nossa vida e da nossa existência. Certo? Beleza? Eu vou parar por aqui hoje. Acho que eu falei bastante, falei até mais do que eu imaginava, porque eu ia falar hoje. Semana que vem eu volto com outra história. Vamos começar então a falar da Vasalissa. Semana que vem a gente vai passar para o capítulo 3. Vamos falar sobre o resgate da intuição como iniciação. É uma outra forma de se relacionar com o inconsciente. A gente já vai estar experimentando agora, né, uma terceira maneira de se relacionar com o inconsciente. A primeira maneira foi a do Loba, a segunda maneira é a do Barba Azul e agora essa terceira maneira que é a da Vasalissa. Se eu não me engano, eu dividi o capítulo em 3 partes para a gente poder falar sobre. E eu prometo que eu posto isso. Vou postar hoje mesmo. De onde até onde do livro que eu vou comentar na semana que vem. Eu tô aqui enrolando um pouquinho para ver se vocês têm alguma coisa para dizer. Que eu sei que tem um delay, sempre tem um delay na transmissão. Então,
Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar agora, alguma pergunta, alguma troca, como é que foi? Me contem aí. E se não tiver nenhum comentário, então eu fico por aqui mais um pouquinho para poder responder por escrito. E, enfim, nos vemos lá no clube e nos vemos com certeza na semana que vem. Nessa mesma hora e nesse mesmo local, e agora de um outro ângulo. Vamos ver se eu vou mudar de novo isso aqui ou não, porque, né? O que seria da minha criatividade se eu não estivesse mudando sempre. Com certeza eu vou mudar alguma coisa aqui nessa parede, porque eu vou querer já fazer alguma coisa nova pra pendurar ali. Mas essa sou eu que vivo aqui, sempre inventando modas, tá bom? Então tá. Então beijo e até a próxima.